Nós vamos conversar hoje sobre uma passagem do Evangelho de João. E o nome da nossa palestra, o tema da nossa palestra, é Múltiplos. Essa nossa palestra, ela está desenvolvida dentro de uma reflexão que nós precisamos fazer. Uma reflexão sobre os nossos múltiplos períodos de reencarnação. E que, lamentavelmente, não fazem parte do nosso raciocínio presente, nesta nossa passagem. Eu olhei para ela, ela parou. Eu sou médium, hein? Vocês viram? Eu sou médium, olha só. Ela travou. Muito bem. Então, vejam, infelizmente não fazem parte do nosso pensamento nesta nossa passagem. Nós temos que começar a refletir neste processo. Alguém pode perguntar assim, mas Luiz, por que eu tenho que me preocupar com aquilo lá atrás? É fácil. Onde nós estamos hoje é resultado daquilo lá atrás. Essa é a questão. E se eu não me preocupar com isso, eu não vou me preocupar por que eu estou aqui e o que eu preciso mudar, porque alguma coisa fiz lá para estar aqui. Então, esta relação ela é perdida. Nós ficamos olhando sempre para frente, para frente, para frente. Não que temos que olhar para trás, mas para olhar para frente, eu preciso saber o que eu tenho que fazer lá para frente. Porque se eu uso um critério de fazer sempre o que eu fiz, eu vou somente conseguir o que sempre consegui, não vou conseguir fazer mais nada de diferente. Então, nesse contexto, é por isso que nós falamos sobre essa questão de entender um pouco as nossas reencarnações passadas. Mas eu não lembro, não precisa lembrar, vamos analisar o seguinte, eu estou aqui, o que será que está me incomodando aqui em termos de defeito mais premente, que eu posso me analisar no meu autoconhecimento, para poder realmente perceber que eu venho arrastando isso ao longo de muito tempo e isso está me prendendo neste mundo de provas e expiações. A não ser que alguém tenha vindo para este mundo de provas e expiações a turismo. Tem alguém aqui? Em férias, no mundo de provas, ninguém? Ninguém levantou a mão? Ótimo. Então, claro, nós não estamos aqui nem a turismo, nem em férias. Nós estamos aqui porque nós temos uma dívida para acertar. Mas eu preciso me preocupar para fazer esta análise das minhas reencarnações. Como? Bom, quais são os pontos que eu consigo identificar? Orgulho, vaidade, ciúme, inveja, raiva. Quer dizer, eu consigo, e eu sei. Gente, não vamos nem querer entrar nesse ponto, porque aí seria uma palestra específica para isso. Mas eu sei. E tanto é que eu sei, e aí agora eu vou comprovar na prática. Tanto é que eu sei que vou pedir, sem nenhum constrangimento, que todos façam um exame de consciência. E lembrem-se, nesta encarnação, ou momentos em que nós fizemos coisas que sabíamos que estavam erradas, mas nós fizemos. Alguma coisa incomodava, mas nós tomamos a decisão. Alguma coisa não era para fazer, mas nós tomamos, porque nós temos livre-arbítrio. E isso faz com que a gente realmente tome essas decisões. Então, gente, é importante nós percebermos que não adianta a gente querer tapar sol com a peneira, esconder. Nós temos que ver claramente. Então, são os meus defeitos, então eu vou ter que melhorar. Dentro desse processo, tem uma passagem muito interessante, que a passagem do Evangelho de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um rabino e um senador no templo. E nesse período que Jesus encarnou, Nicodemos ouviu falar de Jesus, queria muito falar com ele, mas tinha medo que as pessoas vissem, então ele foi ter com Jesus à noite. E aí este encontro foi descrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12, que eu mencionei no começo da nossa conversa. E diz o seguinte, passo a ler. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, rabino e senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como doutor, porquanto
ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos responde: mas, Senhor, como pode nascer um homem já velho? Como pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Volta Jesus e lhe diz: em verdade vos digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te haja dito: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens ele nem para onde vai. O mesmo se dá com todos os seres humanos, que é nascido do Espírito. Aí Nicodemos responde: Senhor, como pode isso se fazer? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o meu testemunho. Mas, se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Esse final dessa passagem aqui, depois a gente vai comentar a passagem, mas este final é lapidar para nós. É uma lição, porque é uma grande verdade. Nós não conhecemos as coisas da terra, que é o nosso trabalho de reforma íntima, o nosso trabalho de estar fazendo uma série de coisas, e queremos saber as coisas do céu. Temos que estar ligados. Como é que é o plano espiritual? E aí, nosso lar, como é que é? Fizeram um filme, não sei se é aquilo, mas é maravilhoso, todo mundo quer ir para lá. Mas e aqui? Porque para ir para lá, eu preciso primeiro cuidar daqui. Não dá para eu pular etapas. Então, essa passagem foi maravilhosa para a gente poder entender este processo nosso, que, infelizmente, não é motivado por um raciocínio em busca de conhecimento, mas é motivado por uma curiosidade pura e simples. Porque mesmo que saibamos o que está nos reinos dos céus, como diz Jesus, o que nos adianta? Se nós não cuidarmos daqui, não vamos para lá. Não estaremos realmente em nosso lar. Então, é importante essas duas linhas, dar um processo reflexivo para cada um de nós impressionante. Vamos voltar, então, à nossa questão, porque dentro do nosso tema múltiplos, de acordo com a doutrina dos Espíritos, e esses múltiplos são os múltiplos processos de reencarnações que nós temos, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a doutrina espírita explica que esta questão trazida por Jesus sobre nascer de novo vai explicando esse nosso tema de múltiplas reencarnações do ser humano. Por quê? Demonstra, em primeiro lugar, que elas são necessárias para o nosso processo evolutivo e o progresso espiritual. Esses múltiplos processos reencarnatórios são motivados pela lei divina. Lei de justiça, lei de amor, lei de caridade. E existem diversas causas que levam à necessidade de múltiplas reencarnações. E todas elas são controladas pela lei de ação e reação e também pela lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito é muito confundida com a primeira. Por isso que na nossa próxima palestra temática, ao final de junho, nós vamos trazer a explicação sobre estas duas leis, sobre as suas abrangências e sobre as suas consequências. Mas voltando ao que nós estamos falando. Esta lei de ação e reação, ela afirma que todas as ações geram uma reação correspondente a elas. Ou seja, somos responsáveis pelas consequências de nossas próprias ações. Porque durante as nossas vidas, nós tomamos decisões e agimos de acordo com o nosso livre-arbítrio, que é sagrado, que a espiritualidade respeita a Deus, causa primeira de todas as coisas, perfeição absoluta, respeita o meu livre-arbítrio. Nenhum irmão espiritual pode invadir o nosso livre-arbítrio. Por isso que eu expliquei no começo, naquele momento que eu falava sobre o passe coletivo, que o nosso livre-arbítrio é fundamental. Se eu não me predisponho, abrindo-me a receber as energias, acontece como aquele exemplo que eu mostrei na cadeira aqui.
A pessoa não recebe porque ela não quis, porque ela não se abriu. E por mais necessitada que ela esteja, é ela que determina o fato de receber ou não. Nós. Então é importante isso. Então, dentro dessas influências, a gente percebe que, para estar passando o que estamos passando, nós estamos agindo de uma forma egoísta. Nós estamos causando dor e sofrimento a nós e aos outros, e nós temos que enfrentar as consequências dessas ações e aprender com elas. E veja que quando a gente fala isso, vamos explicar, consequências na voz popular quer dizer dor. E aprender com elas na voz popular quer dizer sofrimento. Porque uma coisa que a gente faz um texto bonito, que maravilha, não? Aprender com as consequências. Consequência é dor, gente. A gente vai passar dores porque nós devemos. Não dá para a gente falar, porque Deus, não tem Deus. Vamos assumir realmente que somos nós os responsáveis. E quando se fala em consequências e aprender com elas, eu estou falando em dor e estou falando praticamente em sofrimento. Então, considerando essas consequências, elas nem sempre são imediatas na nossa vida. Porque nós, às vezes, quando elas não acontecem na mesma encarnação, nós nos consideramos como sendo impunes. Não, eu já fiz, imagina, o que eu fiz não foi nada, porque não aconteceu nada comigo. Quer dizer, como você fica, sai na rua assim, vai chover, fala, vamos ver se cai um raio em cima de mim, fica procurando, né? Quer dizer, um dia que eu falo é na próxima reencarnação, esse raio vai cair na cabeça. Então, dentro desse contexto, dentro de uma mesma reencarnação, pode acontecer realmente o retorno dentro da própria reencarnação. E quando acontece, mas é padrão. Por que eu? Mas o que foi que eu fiz? A gente começa aquele processo de perguntar para o plano espiritual. No fundo, essa pergunta, o que foi que eu fiz, quer dizer o seguinte, eu sou inocente. Né? Quer dizer, é impressionante como a gente não assume. Mas, Luiz, isso é julgamento. Não, não é. Minhas irmãs e meus irmãos, não é julgamento. Por que não é julgamento? Porque eu não preciso realmente ir muito longe para perceber que se nós todos aqui estamos reunidos nesse mundo de provas e expiações, é porque muitos desses fatos ocorreram nas nossas reencarnações anteriores. Estamos respondendo por uma série deles. Então, não adianta assumir melindres. Ai, meu Deus, eu sou... Para! Este é o problema da gente estar patinando e estar voltando sempre para cá. Por isso que eu brinquei aquela hora, se tinha alguém aqui em férias no mundo de provas e expiações, ou estava fazendo turismo. Porque se está voltando tanto, eu pergunto, está todo mundo contente com os sofrimentos que nós impingimos a nós mesmos nesta encarnação? Eu não vejo ninguém levantar a mão. É lógico. Quem está? Ninguém. E até eu que sou mais bobinho, não estou. Mas e daí? O que eu posso fazer? Posso eliminar? Não posso, porque é responsabilidade minha. Então, é importante a gente perceber que quando a pessoa fala assim, mas por que eu? Né? Nós sempre nos achamos que nós estamos certos e errados são os outros. Veja que isso é um padrão. Mais ou menos dentro da ótica assim, existe o meu jeito e os jeitos errados. É sempre assim. É impressionante, mas isso pode parecer até uma brincadeira, mas é seríssimo. É impressionante como isso é sério. Então, essa base que nós nos apoiamos é uma base que, quando a gente formula um princípio da doutrina espírita, para fugir das consequências, imediatamente nós transformamos este princípio em nosso interesse, e não na verdade do princípio. A gente chamaríamos de uma acomodação. A gente acomoda para fugir do processo. Porque, na realidade, nós precisamos entender que nós temos que considerar a coisa da seguinte maneira. Nós não podemos colocar o Evangelho em nossa vida. Nós temos que colocar a nossa vida no Evangelho. Mas, Luiz, é a mesma coisa. Não. Completamente diferente. Colocar o Evangelho na minha vida é praticamente acomodar o Evangelho nas idiosincrasias morais da minha vida. Vocês gostaram dessa? Bonito, né? Idiosincrasias morais. Que coisa linda a frase, né? Quando falo desse jeito, você fala, o Luiz falou que eu tenho idiosincrasia moral. Olha que maravilha, eu vou me estufar o peito lá fora. Vamos falar em português agora, claro. Né?
defeitos miseráveis que nós temos, que nos colocam realmente. Então eu pego o Evangelho, coloco na minha vida e acomodo os defeitos do Evangelho. Não pode. Eu tenho que pegar a minha vida e colocar dentro do Evangelho, porque aí então eu vou ter que acomodar a minha vida com o Evangelho, e não fazer o contrário. E isso acontece constantemente, quando a gente praticamente pega um princípio espiritual da doutrina espírita, e a gente lê aquilo, e a gente tem consciência do que já fez, a gente tem consciência das pisadas no tomate que nós tivemos, e a gente dá aquela acomodada para, sabe, como é que é? Então não dá para fazer isso mais, né? Porque o nosso orgulho, infelizmente, nos faz arvorar em juízes supremos da verdade. Nós achamos que nós somos o máximo. A gente não raciocina que a nossa opinião não passa de uma opinião pessoal e que não podemos nos considerar infalíveis. E para clarear melhor o que foi dito aqui, quando a gente fala sobre a questão de falar do próximo, o que é o próximo também? É uma coisa que precisa entender. O próximo não é o vizinho. O próximo não é aquele que eu não conheço. Porque a gente sempre joga para esse lado. O próximo, minhas irmãs e meus irmãos, é pai, filho, mãe, parente, todos, sem exceção, que nós nos relacionamentos. Pai, mãe, espera aí. Então vamos fazer o seguinte. Para entender como todos estão contidos nesta definição do próximo, o Chico psicografou um livro de André Luiz chamado Respostas da Vida, cujo capítulo 9, tem como tema os outros. Muito bem. Este capítulo retrata enfaticamente a necessidade dos outros em nossa vida encarnada para a nossa evolução espiritual. Ele explica em detalhes isso para nós. E aí, dentro desse processo, nós vamos perceber, lendo este capítulo, que a importância deles, a importância da nossa responsabilidade quanto à forma como nos relacionamos com o próximo, o quanto isso está ligado, inclusive, à lei de ação e reação que eu acabei de falar agora há pouco. E dentro desse contexto, este capítulo, eu vou trazer aqui, pedir permissão a vocês, de trazer alguma coisa pessoal minha. A primeira vez que eu li este capítulo, foi como se tivesse sido aberta uma avenida em minha mente. Por quê? Porque ali, quando eu lendo este capítulo dos outros, o meu insight foi tremendo em eu descobrir que meu pai e a minha mãe são os outros. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós precisamos desestruturar esta imagem de pai e de mãe do ponto de vista que pai e mãe não podem errar. Não pode errar. É pai, é mãe. E aí eu descobri que meu pai e minha mãe, antes de serem meu pai e minha mãe, eram dois espíritos imperfeitos como eu. Como é que eu posso exigir deles o que eu não tenho? Como é que eu posso exigir do meu pai e da minha mãe coisas que eu, como espírito, não consigo fazer? Por quê? Porque todos nós somos defeituosos. É isto que precisamos entender. Quando entendemos isso, nós conseguimos entender o Cristo falando sobre compaixão. Não a gente acusando ou julgando, mas nós conseguimos entender a questão da compaixão. Por quê? Todos nós somos os outros. Não é porque é pai, porque é mãe, é porque é um espírito perfeito, elevado, nada. Somos espíritos em desenvolvimento. E quando isto caiu na minha mão, que eu li, aí eu consegui pedir perdão a eles e perdoá-los de muita coisa durante a nossa convivência. Eles já estavam desencarnados. Mas eu expressei este meu pedido a eles e formulei realmente o meu perdão para muitas coisas. Porque este capítulo foi assim, abriu uma visão incrível, porque todos são os outros. Além de mim, né, todos que estão ao meu redor, sejam quem sejam, são os outros. E sendo os outros, estão no mesmo nível de desenvolvimento espiritual que o meu, ou seja, se eu sou imperfeito, eles são imperfeitos. Então eu não posso exigir de ninguém aquilo que eu não posso dar. Esta foi uma reflexão fantástica desse capítulo, e vamos retornar aqui à nossa reflexão dos múltiplos processos reencarnatórios. Que eles são o quê? Oportunidades para nós, como
o espírito imortal que somos. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que resgatar os nossos débitos, adquirir novos conhecimentos, comparar e aprender realmente as virtudes, como superar as imperfeições morais que nós temos. Então, dentro desse contexto, os nossos defeitos de orgulho, vaidade, inveja e ciúmes, que a gente acabou de falar, né? Como é que a gente vai superar isso através das experiências nos diferentes contextos e situações da vida, que são as reencarnações. Esses diferentes contextos de situações da vida, bonita, né? Um texto bonito. Nossa, que maravilha. É a reencarnação, ponto. É simples assim. Porque quando a gente fala, a gente explica, porque senão, o que é aquilo? Bom, eu estou num diferente contexto, realmente, do meu processo de situação. Eu estou na minha reencarnação e eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que aprender que isto é importante, ponto. Então, a gente tem que nominar esse processo. E quando a gente fala nessa palestra de múltiplos processos reencarnatórios, de acordo com a doutrina espírita, nós vamos ver o seguinte, que através de experiências diferentes, de contextos e situações de vidas, que são as reencarnações, nosso espírito, que é imortal, ou seja, nós, temos a chance de aprender lições importantes, como amor ao próximo, humildade, paciência, compaixão. Livrarmos-nos do orgulho, livrarmos-nos da vaidade, da inveja, do ciúme, esses defeitos que mencionei agora há pouco, mais uma vez. Então, a cada nova reencarnação, minhas irmãs e meus irmãos, elas oferecem para nós uma nova oportunidade. A pergunta é, mas Luiz, eu estou numa nova reencarnação no mesmo lugar. Então, a gente chega à conclusão que a gente perdeu oportunidades nas anteriores. É aí que vale aquela nossa conversa que nós começamos. O fato de eu perceber que nas minhas reencarnações anteriores, não é que eu tenho que virar olhando para trás e viver, não, eu tenho que olhar para frente. Mas para olhar para frente e para melhorar para frente, eu preciso saber o que eu estou arrastando. Por isso que a gente fala sobre que essas consequências das múltiplas reencarnações, elas são diversas. E elas influenciam ambos os lados, o positivo e o negativo. Ora, o nosso espírito vai acumulando conhecimento e experiência e vai desenvolvendo suas faculdades intelectuais e morais neste processo reencarnatório. Mas, obviamente, que como é que é essa questão do positivo e do negativo? Praticamente por quê? Porque numa reencarnação, eu posso muito bem dar uma pisada no tomate. Eu estou no lado negativo do processo, então eu estou amealhando mais um karma. Eu posso, numa reencarnação, perceber que eu consigo melhorar, que eu consigo me esforçar para seguir aquilo que o Mestre Jesus nos pede, então eu estou trabalhando do lado positivo. Então a gente percebe que numa reencarnação, sou eu que determino para que lado eu vou. Não tem Deus, não tem espiritual, não tem nada, somos nós. Então, se somos nós, a gente entende que das reencarnações passadas nos trouxeram até aqui, porque nós estamos trabalhando, como diria aquele filme, do lado escuro da força, né? O filme do Star Wars lá, que tem o lado da força, o lado escuro, o lado claro, enfim. Nós estamos trabalhando no lado escuro da força. Por isso que é preciso que a gente tenha consciência do que está acontecendo em nossa vida. Bom, essas marcas vão nos levar ao quê? A resgates, né? Que essas marcas, feitas por nós, nos levam às resgates, seja na própria encarnação, como eu falei, na reencarnação, ou nas que vêm, nas vigentes. Então, essas encarnações, com certeza terão vivências dolorosas, terão desafios pessoais, dificuldades específicas, materiais ou de enfermidades, e o nosso espírito precisa enfrentar e superar para poder caminhar em sua jornada evolutiva. Porém, vamos lembrar o seguinte, que a preocupação nossa deve ser não com a matéria. E quando eu falo a matéria, eu não falo das coisas lá de fora. Eu falo com a nossa materialidade. Precisamos tomar cuidado com isso. Nós estamos muito mais centrados num processo que é esta vida, do que num processo daquilo que nós verdadeiramente somos. O que é que nós somos? Nós somos espíritos imortais. E nós perdemos essa relação. Por completo. Estamos tão materializados que quando nos damos por gente, quando temos a capacidade de razão, de pensar, nós não nos conseguimos descobrir como espíritos imortais, pelo enraizamento que temos na matéria. E nós somos. Veja que a preocupação do filósofo Sócrates era de tomar o maior cuidado com o espírito.
Não visando esta vida, mas visando, como ele dizia, esta vida não dura mais que um instante da vida. Mas tendo em vista a eternidade, o nosso espírito é imortal. Então é muito prudente, diz ele, viver na matéria visando a eternidade. E nós visamos a matéria em si do que visar a eternidade. Aí depois, quando a gente passa a cortina do lado no fim, e o irmão chega lá e recebe a gente e leva a gente para aquele lugar que a gente não gosta. Mas por quê? Injustiça. Onde se viu? Está explicado. A gente já sabe, a gente entende agora. E o Sócrates ainda dizia que enquanto o nosso corpo e alma se acharem mergulhados nessa corrupção, nós nunca possuiremos o objeto dos nossos desejos, que é a verdade. E é um fato. As dificuldades em nós fazermos a reforma íntima. Ora, dentro de um contexto, a gente sabe essas dificuldades como são, porque o nosso corpo suscita 1000 obstáculos pela necessidade que nos achamos de cuidar dele, dos desejos que temos, dos apetites e temores que temos, das 1000 quimeras e 1000 tolices que nós podemos fazer ao longo dessas reencarnações. E que, por isso, nos dificulta a gente ser ajuizado por um instante sequer. É difícil? Claro que é. Mas, mesmo sabendo das dificuldades, mesmo sabendo da doutrina, mesmo sabendo do Evangelho, e não fazendo, uma coisa tem que ficar claro para nós. Não existe amparo na lei divina que nos permita transgredir e permanecer impunes. Não dá. Alguém não viu? Não. Não vimos aqui na Terra, mas está visto. Então, o que eu fizer está sendo visto. Não existe impunidade. A nossa responsabilidade na reencarnação é melhorar a nossa condição, recuperar o nosso espírito imortal, para que tenhamos uma passagem para um outro lugar, e para quando retornarmos, quiçá poderíamos retornar em mundos diferenciados. Porque a doutrina espírita, ela ressalta a importância da reforma íntima. Que, veja bem, é um termo muito usado por nós e pouco praticado por nós. Essa é uma coisa que nós precisamos perceber. Porque o espírita, quando fala em reforma íntima, ele enche a boca. Nossa, é uma loucura. Fazemos reforma íntima. Não fazemos nada. O que a gente precisa deixar de ser é espalhafatoso e começar a ser mais consciente do nosso processo evolutivo. E olha, quando eu digo isto, não é chamar a atenção de ninguém, porque eu canso de falar que as minhas companheiras e os meus companheiros que aqui vêm estão trazendo a reflexão sobre eles, sobre nós, à luz do capítulo que nós vamos falar. Por quê? Porque ninguém de nós tem autoridade moral para chamar a atenção de ninguém. Não temos. Porque estamos todos no mesmo barco. Todos. Eu posso não ter o defeito do meu irmão, mas ele pode também não ter o meu, mas ambos somos defeituosos, acabou. Poxa, mas isso é uma agressão? Não, isso é um fato. Você não está no mundo de provas e expiações? Eu também estou. Isso prova que nenhum de nós é santo. Infelizmente é uma verdade. Quer dizer, são essas reflexões que mostram para a gente como a gente deveria desenvolver o nosso raciocínio. Então veja que nós precisamos perceber que, por mais que tenhamos errado, tenhamos feito realmente reencarnações, se atentarmos no nosso caminho nesta, nós começamos realmente a nos melhorar. E veja, a nossa evolução, para o plano espiritual, não importa quanto tempo leva. O que importa é o arrependimento sincero. Nós temos a história de André Luiz, que ele ficou 8 anos no umbral, depois ele saiu do umbral quando se arrependeu de todo o processo. E é isso que importa, o arrependimento sincero, né? Sincero. E outra coisa, não há preocupação de imaginar que eu possa mentir no plano espiritual. Eu posso mentir aqui, né? Porque essa carcaça aqui me protege. Eu chego aqui para o meu irmão e falo, ô meu irmão, mas como eu gosto de você, esse cara é um chato. Quer dizer, ele não está sabendo disso. Ele não está... Eu estou mascarando. Agora, no plano espiritual não tem isso, não. Ali o perispírito mostra a energia que eu estou pensando. Então não dá para chegar lá e falar assim, olha meu irmão, eu vim aqui dizer para vocês que eu estou sinceramente arrependido das minhas faltas. Ele olha para você e fala assim, tá bom, irmão, vai para a fila do retorno. Não tem jeito, é tranquilo.
Então é importante a gente ver a sinceridade, né? Então vejam, essa reencarnação ela pode dar-se na Terra ou em outros mundos. Existem mundos muito mais perfeitos que o nosso, mundos realmente onde não há necessidade de termos um corpo denso como este, porque estaremos num mundo de mais paz, de mais tranquilidade, um mundo onde são chamados de intervalo, porque quando você passa por um processo de mundos de provas e expiações, e você consegue realmente transcender e chegar num mundo desse, ele funciona como se fosse um lugar de tranquilidade para você se recompor energeticamente e para depois continuar o caminho. Porque nós vamos continuar. Até a gente chegar lá perto de Deus, nós temos muita coisa, mas já nesses mundos nós estamos numa fase mais tranquila. Não existe ódio, não existe brigas, não existe egoísmo, não existe orgulho. Entende? A liberdade ela é verdadeira porque não existe violência, não existe mais nada. Então, comparado à Terra, esses mundos, com certeza, a gente poderia chamar de verdadeiros paraísos. Agora, obviamente, quem não quer ir para lá? Eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta, eu não fiz ainda, hein? Não precisa levantar a mão, não. Se eu fizer essa pergunta, todo mundo vai levantar a mão. Claro, está eu, que sou uma bobinha, eu quero. Mas temos o nosso trabalho. Então, aquele que eu falei no começo, que Jesus falou sobre a questão de que se eu falo das coisas da terra você não entende, o que dirá se eu falar das coisas do céu? É isso, é essa a explicação. Quer dizer, eu estou louco para ir para lá, eu quero ir para lá, quero conhecer isso aí, eu quero saber sobre isso. E não olha o que eu preciso fazer aqui na terra. É isso que Jesus falou. Por isso que eu chamei a atenção naquele ponto, para a gente chegar e arrematar agora neste raciocínio. Então vejam que dentro desse processo, nós precisamos perceber que essas benesses, esta paz que a nossa evolução espiritual vai nos dar, né? Por que nós precisamos disso? Porque esta é uma reflexão importante nesse momento. Porque a nossa continuidade no mundo de provas e expiações não é pela vontade de Deus. Isso tem que ficar claro. Não é pela vontade de Deus. Mas sim pela nossa falta de vontade em mudar os nossos corações. E esta é a reflexão que eu quero deixar para todos. E hoje à noite, quando nós vamos fazer as nossas orações, antes de dormir, vamos pedir ao Mestre Jesus que possa nos iluminar, que nos dê a clareza mental de enfrentarmos todas essas indolências nossas na nossa busca da evolução espiritual, para que possamos cada vez mais estarmos cumprindo na prática aquilo que nós lemos na doutrina do Evangelho. Porque este é o caminho que poderá nos levar a esses mundos. Não sei quando, mas se nós perseverarmos, com certeza, logo nós estaremos caminhando para os mundos realmente de melhora, de paz e tranquilidade. Que o Mestre Jesus nos ampare agora e sempre.